Olá, meu nome é Marina, eu faço parte da equipe de serviço do Em Cristos. Para quem não me conhece, eu tenho 33 anos de vida, sou casada com o Victor há quase 10 anos, nós somos católicos e por enquanto nós temos 2 filhos, o Gustavo de 5 anos e a Laura de 3. Queria dividir com vocês aqui um pouquinho a respeito do tema Jesus morreu. É fato que Jesus ressuscitou. Nós, como cristãos, católicos, evangélicos e até os judeus messiânicos, cremos que o nosso Cristo vive, que ele passou pela morte, mas ele venceu a morte e ressuscitou. Essa é a razão da nossa fé e da nossa esperança. Afinal, porque ele vive, nós cremos que também iremos viver com ele um dia. Mas o fato de Jesus ter ressuscitado é tão relevante quanto o fato de que ele também morreu, de que ele também experimentou na sua carne as nossas dores, os nossos sofrimentos, e naquela cruz expiou os nossos pecados. Isso nos deu a chance da redenção, isso nos dá a chance da vida eterna ao lado de Deus. Eu queria dividir com vocês aqui, falar também, lembrar um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, e diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus foi o nosso grão de trigo que caiu na terra, que morreu, e por meio da sua morte, todos nós então podemos ter a vida. E não apenas a vida material, mas a vida eterna, a vida espiritual com ele. Quando Jesus dizia isso aos discípulos, ele também estava ensinando o que eles precisavam fazer. Precisava haver uma morte. Mesmo Jesus tendo morrido na cruz, no nosso lugar, ele também nos lembra, numa passagem bíblica, aqui também no Evangelho, que quem quiser segui-lo precisa tomar a sua cruz. Mas Jesus já levou os nossos pecados. Jesus já morreu na cruz. Por que ele também nos pede para levar a nossa própria cruz? Porque eu entendo que é necessário que exista também uma outra morte. Não apenas a morte física, que todos nós também iremos enfrentar um dia, mas uma morte das nossas vontades, a morte do nosso próprio eu. E Jesus nos ensina isso. Ele foi à frente, nos deu o exemplo de como é que deve ser feito, de como é que nós devemos abraçar o sofrimento e a morte, por amor à vontade de Deus. Aqui é um espaço onde nós falamos a respeito da unidade dos cristãos. E eu creio que existe também um fruto muito importante que precisa ser lembrado, um fruto que foi gerado por meio da morte de Cristo. Jesus, quando morreu na cruz, nos fez um com o Pai. O véu do templo foi rasgado por meio da sua morte e nós pudemos ter livre acesso. Se hoje nós temos a oportunidade de nos relacionarmos com o nosso Deus, como amigos, é porque um dia Jesus morreu e ele nos deu essa chance. Esse é um fruto muito precioso da sua morte. Jesus, quando morreu, não nos fez só um com o Pai. Ele também quis nos fazer uns com os outros. Quando Jesus morreu, ele também visava essa unidade, não só entre nós e o Pai, mas entre nós e os nossos irmãos. Então, eu creio que é necessário que a gente reflita sobre isso. Não foi à toa a morte de Jesus. Jesus desejou que nós fôssemos um. E para isso ele morreu, ele foi até as últimas consequências, ele pagou um alto preço para isso.
Como é que nós temos valorizado a morte de Jesus? De que maneira nós temos dado crédito a isso que ele fez para que nós fôssemos um? A morte de Cristo na cruz também é a condição para tomarmos a nossa própria cruz e segui-lo. É a prova de que a morte gera unidade com Cristo, pois é por meio da cruz que nos assemelhamos a Ele. Jesus, ele não teve amor à sua própria vida aqui, ele não quis preservar a sua própria vida, mas ele a entregou. Ele a entregou numa cruz. E essa é a vontade dele para nós também. Portanto, é necessário que nós tenhamos isso como alvo, tenhamos isso como nosso objetivo de vida, entregarmos a nossa vida também uns pelos outros. E através disso, a unidade então é gerada. Eu creio que para sermos uns com os outros, essa morte precisa acontecer. O fato de Jesus ter morrido quer dizer que nós também precisamos morrer, pois ele é o nosso mestre e nós estamos seguindo seus passos. O que ele faz, nós devemos fazer. E se ele morreu para nos dar esse exemplo, é sinal de que nós também precisamos morrer, para que então Cristo possa habitar em nós. O nosso eu seja diminuído e ele venha crescer. Quando nós falamos de unidade entre os cristãos, existem algumas coisas que podem nos dividir, que querem nos dividir. Nós já aprendemos muito sobre isso em vários eventos do Em Cristos. A única coisa, eu creio, que é capaz de nos fazer um, de fato, como foi a vontade de Jesus ali na sua oração em João 17, é quando nós estamos dispostos a morrer. Morrer para o nosso próprio orgulho, para as nossas próprias convicções, no sentido de não dizermos que estamos certos de tudo, que temos a verdade, que possuímos a verdade, que a nossa denominação é a verdadeira ou é a correta. Quando nos colocamos nessa posição de humildade, reconhecendo que Deus é quem está à frente de todas as coisas, Deus é quem sabe o fim de todas as coisas, então nós estamos, sim, morrendo para nós mesmos, para dar a chance de que Cristo nasça entre nós, de que Cristo reine entre nós e nos faça um, como uma única igreja. Existe uma morte também que eu entendo que é necessária para nos fazer um, não apenas com os nossos irmãos de outras denominações, porque aqui é um espaço em que nós falamos bastante a respeito disso, mas existe uma unidade também que é mais específica e tem a ver com a nossa família, tem a ver com os nossos, aqueles com quem convivemos diariamente. Não apenas aqueles quem vemos de vez em quando, seja na igreja ou seja nos eventos. Falando agora num cenário de pandemia, num cenário de quarentena, em que todos nós estamos reclusos e sendo obrigados a conviver muito mais com os nossos familiares do que antes, onde não podemos mais fugir, onde temos que estar o tempo todo ali com eles. Eu creio que esta é a oportunidade ideal, uma oportunidade riquíssima para aproveitarmos e colocarmos essa questão da perspectiva da morte em prática. Abraçar essa morte, abraçar esse sofrimento, para sermos um também com os nossos familiares. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha experiência. Eu, quando tive contato com o Em Cristos, foi num momento de bastante crise no meu casamento, e o fato de entender os conceitos e tudo aquilo que baseava a unidade
dos cristãos, me fez pensar também na minha unidade aqui, interna, na minha unidade dentro da minha casa, com o meu marido. Eu e o meu esposo, nós somos bastante diferentes. Nós temos vontades diferentes, sonhos diferentes. E por vezes isso já deu muitos problemas. Mas quando nós nos aproximamos de toda essa perspectiva da unidade dos cristãos, isso também trouxe cura para o nosso casamento. Porque nós conseguimos então enxergar que a unidade realmente ela não está naqueles que são iguais. A unidade ela se faz presente justamente naqueles que são diferentes. E esse foi o meu caso e o caso do meu esposo. E nós entendemos que as nossas diferenças deveriam se complementar. E não eu ir para o lado dele ou ele vir para o meu lado. Ele ceder e ser tudo aquilo que eu queria que ele fosse, ou que eu também cedesse e fosse tudo aquilo que ele quisesse. Na realidade, o que deveria acontecer era uma morte. A morte da minha vontade, a morte do meu orgulho, a morte do meu ego, para que então nós pudéssemos ser um. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender então que Deus tinha um plano para nós, que Deus queria que nós trilhássemos esse caminho, e aqui estamos, e Deus tem nos ensinado muito a respeito disso. Um outro aspecto que eu gostaria de também mencionar e destacar é o aspecto da maternidade. Eu tenho uma experiência bastante particular com esse tema e Deus também tratou comigo sobre a morte na maternidade. E não é porque um filho morreu ou porque eu tenha perdido um filho, algo assim. Na realidade, ao longo da minha caminhada até aqui, e em contato também com o tema da unidade, o que Deus tem tratado é que para que haja unidade entre mim e os meus filhos, também é preciso haver morte. Os meus filhos estão em uma fase diferente da minha. Eles são crianças e eu sou uma adulta. Por vezes eu me peguei sendo muito impaciente com eles, não tendo qualquer tipo de paciência, com a imaturidade natural deles. Isso me causou muito sofrimento. Eu não conseguia lidar com isso. Me achava vítima disso, de todo aquele trabalho que eles me davam e continuam me dando até hoje. Foi quando Deus começou a tratar que eu precisava morrer. Eu precisava morrer para mim mesma. Eu precisava morrer para toda a minha impaciência. E a partir daí, eu conseguiria então enxergar os meus filhos de outra maneira. E é exatamente isso que tem acontecido. Claro, eu não sou uma mãe perfeita. Tenho muitas coisas ainda a serem corrigidas e trabalhadas, eu tenho consciência disso. Mas até aqui, o que Deus tem me ensinado tem sido de grande valor e eu quero muito compartilhar com vocês. Porque quando eu penso hoje na unidade, como é que a unidade pode acontecer, eu não consigo passar por isso sem pensar na morte, sem pensar no fato de que eu preciso morrer. Se eu não morrer, eu continuarei ali no mesmo lugar e as coisas não mudarão. Eu morrerei só. Eu não darei frutos. Mas a partir do momento que eu decido morrer, como o meu Cristo morreu, então aí sim, Deus tem condições de fazer muito mais do que eu imagino. Tanto na minha vida, aqui na minha casa e também na igreja. Portanto, meus irmãos, quero deixar com vocês essa mensagem. O nosso Jesus morreu. E não foi para nos substituir apenas numa morte. E a morte de Cristo foi muito importante, como eu mencionei.
Mas existe também uma morte que precisa acontecer dentro de nós. O nosso velho homem precisa morrer, para então dar lugar ao novo homem. A morte de Jesus gerou a nossa unidade com o Pai e uns com os outros. Ela possibilita a nossa unidade uns com os outros. Da mesma maneira, a morte que nós também abraçamos, ajudados por Cristo, porque também é muito difícil para nós, humanamente falando, mas quando Cristo está conosco, nos auxiliando e nos ajudando em tudo isso, então essa nossa morte também vai nos fazer um com os nossos parentes, com o nosso marido, com os nossos filhos. Eu creio que quando nós nos dispomos a morrer, toda aquela disputa e aquela guerra e aquela divisão que existe, que existiu, ela deixa de existir. E ela dá lugar então a um novo começo, a um novo processo de nos amarmos acima das nossas diferenças, de nos aceitarmos, de nos compreendermos e de entendermos que na realidade a Igreja de Cristo, ela não é composta de iguais, mas de pessoas muito diferentes, com temperamentos diferentes, características diferentes, personalidades diferentes. Então, eu particularmente vejo a igreja como um grande mosaico, colorido, com muitas formas, pessoas de todos os tipos, de todos os lugares e das mais variadas maneiras de se expressar. Mas em tudo isso, Deus é glorificado, pois a sua multiforme sabedoria e graça é manifesta através de nós. Nós não devemos deixar de ser quem somos, nós não devemos deixar as nossas identidades, se somos católicos, se somos evangélicos, se somos judeus messiânicos, se somos de um temperamento mais colérico, mais agitado, ou de um temperamento mais calmo. A questão não é deixar de ser quem somos, quem naturalmente somos, mas é estarmos dispostos a morrer para sermos um com aqueles que Deus quer que sejamos um. E sermos um inclui a igreja e inclui também a família. Então, eu gostaria de deixar então esta mensagem com vocês, para que vocês possam refletir, nós todos possamos refletir a respeito da importância da morte de Jesus e o que ela significa em todo esse processo da unidade, que sem a morte não é possível haver unidade. Jesus, sendo Deus, precisou morrer para que a nossa unidade com o Pai existisse. E nós? Será que aquilo que Jesus falou para que tomássemos a nossa cruz, e aqui em João 12, 24, sobre o grão de trigo, que ele precisa morrer para dar frutos, será que isso faz sentido para nós? Será que queremos continuar ainda vivendo as nossas vidas apegados à nossa própria vida, ao nosso próprio conforto? Ah, eu não quero morrer. Não é bom morrer. Enfim, eu creio que Deus ele quer restaurar isso na igreja, na família, e dar então um novo olhar para isso. Vamos abraçar a nossa morte, meus irmãos. Vamos abraçar a morte que precisa ser, que precisa acontecer, para que então Cristo de fato reine nas nossas vidas. Boa tarde, irmãos. Meu nome é Irmã Ádula, da Irmandade Evangélica de Maria, uma irmandade evangélica luterana que foi fundada na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Eu sou americana por nascença, mas eu tenho o privilégio, a alegria de morar aqui no Brasil 40 anos.
E este é meu país de paixão, este é o meu país de adoção. E vocês me adotaram com tanto amor durante 40 anos. Muito obrigada. E quando nós, na equipe de serviço de Em Cristo, estávamos conversando sobre os temas do Em Cristo e sobre a conferência, e eu vi um tema, Jesus morreu. E quando eu pensei sobre isso, pensei, mas que óbvio, todo mundo sabe que Jesus morreu, é claro, não é polêmico, não tem muito para dialogar. Mas, tanto mais que eu comecei a pensar sobre isso, eu lembrei que na época quando Jesus vivia e morreu na cruz, foi sepultado, este foi um escândalo para os discípulos, um grande problema, porque eles tinham muitas expectativas sobre esse Messias. Eles estavam começando a deparar que este Jesus, que atua tantos milagres e que fala como ninguém fala, é o Messias, ou é o Messias prometido, e ele é Deus. Então, o fato que Jesus morreu foi um golpe para eles, como alguém puxar o tapete. Eles estavam desesperados. Eles pensavam, mas se este é o Messias, por que ele tinha que morrer? Se ele é Deus, como que pode morrer? Eu fui lembrado da história dos discípulos depois da morte e sepultamento de Jesus, os 2 discípulos indo a caminho para Emaús, tristes, abalados com a situação, e de repente Jesus se colocou ao lado e explicando as Escrituras, eles foram surpreendidos e Jesus lamentou sobre esses discípulos e talvez até para nós hoje. Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. E este é um problema conosco. Quando surgem catástrofes em nossas vidas, quando vem o sofrimento, esquecemos das palavras de Jesus. Esquecemos do fato que Jesus tinha falado, eu vou morrer. E ele explicou como, e 3 vezes ele explicou para os discípulos, mas na hora a gente esquece. Mas pensando bem, por que Jesus tinha que morrer? Ele era sem pecado, ele não merecia a morte. E imagine os milagres que Jesus poderia ter realizado se ele vivesse 50 ou 100 anos. Mas Deus sempre age dentro das suas regras e leis espirituais. Ele é constante. E vamos lembrar da história agora de Moisés, o grande líder do povo de Israel, quando eles estavam no Egito, escravos, passando por muito sofrimento. E na situação, Deus ouve o clamor do povo e Ele promete uma libertação, Ele promete uma solução. 9 terríveis pragas já tinham passado sobre o povo e para forçar Faraó de libertar o povo hebreu. E Deus providenciou a seguinte solução, que cada família deve separar do rebanho deles um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, no dia 10 do 1º mês. Cada família deve viver com esse cordeirinho dentro da família, separado para este sacrifício. E cada família sabia que um dia nós temos que matar esse cordeiro. Um sacrifício dói. Quando sentimos a perda de alguém amada. Mas é como Jesus também. Ele viveu no meio do povo, sentia sua dor, celebrou as festas, se alegrou com eles, comia, dormia, curava, ajudava durante 3 anos.
E de repente um dia Jesus falou, vocês vão sentir falta de mim. Eu chamo vocês de amigos agora, mas infelizmente vocês vão sentir falta. Vocês vão experimentar a dor. A dor de separação, como o abandono, como Jesus na cruz sentiu o abandono do Pai. E por que foi importante o sacrifício do Cordeiro? Porque está escrito aqui em Levítico 17, é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, cada família, cada pai de família deve sacrificar o cordeiro e colocar o sinal de sangue sobre os dois ombreiros e a verga da porta da sua casa. E o anjo da morte iria passar e salvar a família. Neste caso, não foi uma decisão individual, não foi a decisão do povo, mas foi de cada família. Eu creio que isso é muito significante, porque nós também somos chamados de colocar o sangue do Cordeiro sobre a nossa casa. Também agora, nesse coronavírus que é uma ameaça, que é um perigo, que está passando por nosso povo também. O sangue do Cordeiro nos protege e afasta a praga, afasta a maldição. E em Êxodo 12, 13 diz, o sangue do Cordeiro vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando Deus está falando, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Mas por que é necessário que o Cordeiro morre? E vamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. Irmãos, eu peco todo dia. Eu peco com os pensamentos errados, criticando, julgando alguém, com o meu orgulho, a minha vaidade, atitudes erradas, omissões. Nós pecamos todos os dias e nós precisamos a perdão. Mas como? Não podemos nos perdoar, não podemos nos libertar da culpa. Então, a morte de Jesus é a chave para nós. E está escrito em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Nós devemos morrer. Quando pecamos diariamente, merecemos a morte. Nós merecemos a morte. Mas por isso Jesus tinha que morrer, para nos libertar, para tirar o fardo do nosso pecado, para nos dar libertação e solução para as nossas vidas, nos limpar. E quando colocamos o sangue do Cordeiro sobre o nosso coração e pedimos perdão, Jesus, porque Ele morreu, Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele fez esse para nós. Porque Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Então, este justo, inocente Cordeiro, Jesus, morreu por nós e colocou uma solução, nos deu libertação. Então, nós chegamos ao crucial da nossa palestra, porque Jesus veio não para os ensinamentos. Os ensinamentos, Ele nos mostrou como devemos andar, como podemos viver nossa vida para ter felicidade, como agradar ao Pai. Mas a salvação acontece somente pelo sangue ou morte de Jesus. Também os milagres de Jesus não nos salvam. Somente
na morte de Jesus há perdão, quando aceitamos tudo que Ele fez por nós. Agora, vamos pensar um minuto. Se Jesus é divino, se Ele é a vida, como que Jesus pode morrer? Como que a vida pode morrer? Até a hora da morte na cruz, o Pai sempre estava ao lado do Filho, todos os 33 anos, ajudando, encorajando ao lado do seu Filho. E imagine, depois de um longo dia de ministração, Jesus afastou-se dos seus discípulos, subiu ao monte para para a noite de oração, e aí ele recebeu a força para continuar. E para nós também, quando nós estamos pesados com sofrimentos e problemas, podemos sempre clamar ao Pai, ajuda do Pai, e Ele vem nos ajudar. Ele escuta, Ele está perto, porque temos um Deus que é Emmanuel, Deus conosco. Jesus não podia morrer até o momento que foi separado do Pai, porque a vida divina, a vida eterna, a vida não pode morrer. E na cruz, esse foi o momento que todo o céu estava assistindo, olhando. Será que Jesus vai fazer tudo, vai completar a vontade do Pai? E nesse momento, quando Jesus gritou, está consumado, todo o plano de salvação foi completo, foi cumprido. Céus e terra tremia. Lá no inferno tremia. E o poder de Satanás foi quebrado uma vez para sempre. A salvação foi dada. Vida nova é nossa, porque Jesus, a vida eterna, morreu para nos dar a vida eterna, para todos sempre. E podemos receber a graça de entrar nos céus. Imagine o Pai esperando nas janelas do céu para nos receber. Ah, minha filha, o meu filho, volta ao lar celestial. Jesus pagou o preço. Agora o acesso é livre, porque Jesus morreu. E quando Jesus gritou, está consumado, a obra da salvação foi feita. Mas eu dou graças a Deus, graças a Jesus, por esse plano de salvação que Deus Pai mandou o seu Filho para morrer naquela cruz de Calvário. Eu convido todos os irmãos de irem conosco, irem comigo para o bosque de Jesus e ter esse caminho e visualizar, porque nos ajuda, ou ir na Terra Santa, numa peregrinação, e conhecer o lugar onde Jesus morreu por mim. E, irmãos, eu gostaria de concluir com uma pequena cântico. Nós, irmãs, estamos cantando um cântico da nossa irmandade, que glorifica Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos oferece salvação. Glória a Jesus. Jesus, Cordeiro meu, morrendo lá na cruz, deste o sangue teu em sacrifício, tua morte